Quando me apresentaram a ordem do culto, e tinha algumas pessoas próximas a mim, eles disseram o seguinte: uau, é a Ruth que vai estar fazendo o especial? Então vai ser fogo puro. Falei, aleluia! Aí a pessoa olhou um pouquinho mais embaixo: uau, é o pastor Soares que vai estar pregando? Eu falei, pula essa parte, não fala nada. Aleluia. Não é fácil, né? É meio complicado, né? Mas, e o pastor Max me convidou para esse desafio, né? Ele vai hoje para São Ramon e falou assim: então você prega ali. Falei, ok, nós não somos homens de recusar desafios, né? Nós somos bons goianos. Amém. E aqui eu posso falar, em São Ramon, lá nós somos minoria, você acredita? Somos minoria, carioca, paulista, do sul, né, Paulo? Mas somos minoria. Mas aqui nós temos uma torcida organizada. Glória a Deus! E como sempre, né, desde 2006 eu estou tendo a oportunidade de pregar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus. E muitas das vezes nós ministramos a palavra de Deus 2, às vezes até 3 vezes por semana. Mas, mesmo depois de todo esse tempo, a sensação é a mesma. Quando nós subimos no púlpito, a sensação é como se fosse a primeira vez. Eu até estava conversando com o pastor Milson, a sensação é de estar lá na porta da churrascaria vendendo pastelzinho de carne. Olha só, né? É complicado, é tenso, né? Mas nós temos que nos colocar à disposição, porque Deus quer nos usar. E você sabe que quando Ele escolhe, Ele capacita. Então nós cremos nessa palavra de Deus e nós não duvidamos daquilo que Ele é capaz. Amém? Abra sua Bíblia na Epístola dos Gálatas. Eu gostaria que você mantivesse ela aberta no capítulo de número 5. Nós vamos estar olhando a palavra de Deus. Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo 19. É uma pregação um pouco diferente da que nós estávamos acostumados, porque é uma série que fala de coisas interessantes, né? É uma série que está intitulada como Vencendo, né? As obras, vencendo as nossas fraquezas. O negocinho? Não está aqui em cima. Então alguém providencia, por favor. Fernando Campos, grande homem de Deus. Fernando Campos, todas as vezes, além de estarmos juntos aqui, ele me acompanha ali em São Ramon, né? A jornada do Fernando tem sido dura, mas Deus usa e honra esses, né, que são ocupados principalmente na obra do Senhor. E vencendo, né, as nossas fraquezas. Então nós temos sido conduzidos, levados, ensinados a entendermos a importância de nós vencermos as nossas fraquezas. Nós temos entendido e aprendido, desde os primeiros dias que começamos a ministrar essa série, que a importância de estarmos vencendo o inimigo que é constante nos nossos dias a dias. O pecado, ele está no meio do mundo, e a única diferença que nos faz das pessoas do mundo é exatamente termos uma atitude de entendermos essa importante separação que Jesus operou sobre as nossas vidas. Então, quando você pertence a uma igreja, nada mais é do que Jesus teve uma preocupação de separar, de tirar você ali do mundão e trazer para um lugar onde Ele está trabalhando na sua vida, onde Ele está ministrando. E com isso nós temos uma oportunidade de crescer. Na primeira mensagem nós vimos alguns aspectos importantíssimos para podermos vencer o pecado. E 2 coisas me marcou. É uma característica importantíssima, porque eu creio que é fundamental para nós entendermos tudo aquilo que Deus quer falar e quer nos ensinar nesses últimos dias. É aquele fato, aquele aspecto de nós entendermos que nós tivemos a nossa identidade mudada. Isso é muito importante, você entender isso, é base. Nós não podemos e nem devemos esperar algo diferente, porque uma vez que nós aceitamos e reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nossa identidade foi mudada. Outro aspecto importante também ministrado pelo pastor Fernando no primeiro dia dessa série, foi também que o nosso destino também foi mudado. Nós antes não tínhamos ainda o endereço para onde iríamos estar, aonde nós iríamos depois que houvesse a separação desse corpo.
Mas hoje nós temos a convicção absoluta de que estaremos na eternidade com nosso Senhor Jesus. Então, tivemos a nossa identidade trocada e tivemos o nosso destino trocado. E depois nós tivemos a oportunidade, de uma maneira tremenda, usando ali os pecados capitais, o pastor trouxe, né, ali a cara, né, daqueles pecados, e principalmente utilizando o líder de todos eles, né, o chefão de todos eles, o orgulho. Então, ali foi muito bonito nós entendermos quem era o cabeça, quem era. E a palavra de Deus fala que nós temos que conhecer aquele que luta contra nós, aquele que deseja o nosso fracasso. Então é muito importante, é uma das melhores estratégias de guerra que existe, é você tomar conhecimento da capacidade do seu inimigo. E o apóstolo Paulo, de uma maneira bem bonita, usou tremendamente o pastor Max na semana passada, para nos esclarecer, né, a preocupação dele para com a igreja, no sentido desse pecado sorrateiramente está no meio do povo, no meio da igreja do Senhor. E ele usa um termo que é o fermento, né, para identificar esse estranho no ninho. Então, nós aprendemos a importância de lidar com essa situação e, mais do que isso, repelir isso do meio da igreja. Então nós queremos uma igreja pura, que possa receber a totalidade daquilo que Deus tem para nos ensinar, tá? E hoje nós teremos a oportunidade, também através dos ensinamentos do apóstolo Paulo, né, observarmos alguns critérios importantes. Ele nos apresenta uma lista, não é a lista de Schindler, mas é a lista do apóstolo Paulo, importantíssima, para que nós mantemos essa conexão, esse relacionamento com Deus, através desses princípios fundamentais que devem perpetuar em nossas vidas. E, se você está com a sua Bíblia aberta, vamos então agora encarar as obras da carne. E o título da mensagem está aqui para você ver, vencendo as obras da carne. Então o capítulo de hoje nós entendermos a preocupação, a orientação do apóstolo Paulo, no sentido de nos capacitar a vencermos essas artimanhas que está no nosso meio, né? Tanto no mundo como dentro da igreja. E nós temos a obrigação de vencer estas obras da carne. Então, Gálatas, a partir do versículo 19, diz assim a palavra de Deus. Ora, versículo 19, a partir do versículo, capítulo 5, a partir do versículo 19, está projetado para você, mas você pode ficar com a sua Bíblia aberta, que será de grande ajuda. Eu não tenho muitas coisas projetadas hoje, porque é importante que você também tenha essa habilidade de manusear a palavra de Deus. Diz assim a partir do versículo 19: Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, o ciúme, as iras, as facções, as disserções, os partidos, em algumas versões traz heresias. Versículo 21 diz assim: as invejas, as bebedices, as orgias. E conclui esse versículo dizendo: e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. O padrão é alto. A palavra de Deus é séria na questão de lidar com o pecado. O que são então as obras da carne? São atitudes, são ações e reações pecaminosas, ou seja, erradas perante Deus. Tudo aquilo que eu e você fazemos que entristece o coração de Deus, tudo aquilo que nós fazemos e que faz com que o reino dos céus seja afetado, que faz com que a pessoa do Senhor Jesus possa ser afetada. Tudo isso são coisas vergonhosas, pecaminosas perante Deus. E as outras coisas semelhantes a essas citadas nesta passagem são os outros tipos de pecados. Então, a lista não parou por aí. Então, todo tipo de pecado, tudo aquilo que contraria, que entristece a Deus, ao seu espírito, é considerado pecado
perante Deus. Eu não estou aqui falando que tudo que nós realizamos é pecado, mas existem muitas coisas que, se nós deixássemos de fazer, comportamentos que deixássemos de ter, iria fazer o coração de Deus se alegrar. E qual o contexto, ou seja, qual o panorama dos ouvintes do apóstolo Paulo? Eu gostaria de pedir licença de algumas vezes, eu, em vez de usar a expressão apóstolo Paulo, eu quero usar a expressão pastor Paulo. Por que isso? Porque quando, em preparação dessa mensagem, eu senti demais esse amor, esse afeto, esse cuidado desse homem de Deus para com aqueles irmãos, para com aquelas igrejas. Gálatas, nós sabemos que é uma região e era composta de várias cidades. E entre elas, mais no sul da região de Gálatas, tínhamos as cidades de Icônio, Listra e Derbe, que são as cidades que foram visitadas pelo pastor Paulo, ou missionário Paulo, né? Porque ele estava ali numa viagem missionária. Durante a sua primeira viagem missionária, ele estava ali instituindo esse trabalho, ou seja, levando a oportunidade para aqueles irmãos também de crescerem no conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus. E nós temos que entender que, quando ele teve essa postura, ele estava visualizando aquele pessoal. Provavelmente ele escreveu essa carta por volta dos anos 49 depois de Cristo, e ele estava na cidade de Antioquia quando ele escreveu essa carta, e eu fico imaginando ele visualizando na mente dele aqueles irmãos, que ele esteve lá, que ele conversou com cada um deles, que ele batizou aqueles irmãos, que ele orientou, que ele dirigiu, que ele levou aqueles irmãos a crer na obra do Senhor Jesus. Eu fiquei imaginando o amor desse pastor, quando ele teve que parar para alertar esses irmãos. Eram irmãos novos na fé. E nós sabemos que os primeiros que se converteram ao cristianismo, antes dos gentios, eram os próprios judeus. E eram conhecidos como os judaizantes. Tinha um grupinho dentro da igreja, é diferente da nossa igreja, aqui não existe grupinho, não existe panelinha, mas lá existia esse tipo de grupinho, conhecido como os judaizantes, e eles eram bem rígidos. Para eles, não importa, aqueles novos convertidos teriam que se adequar ao sistema deles, teriam que obedecer aquelas leis que eles levavam muito a sério do Antigo Testamento, aqueles rituais, aquelas coisas todas. Falou assim: tudo bem, esses gentios podem estar aqui, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas eles vão ter que cumprir as ordenanças, cumprir o que o judaísmo, né, tem proporcionado para todos nós judeus. Então existia esse conflito, os novos convertidos estavam se sentindo coagidos dentro da própria igreja. E o apóstolo Paulo teve essa preocupação, e como eu disse, o pastor, ele teve esse sentimento, essa paixão, e quando ele ensinava essas palavras. Então eu quero que você receba hoje, é uma lista, às vezes uma lista ruim de ser lida, borne de ser compreendida, mas receba hoje como palavra de um pastor desejoso que você possa ser fortalecido, para que você possa vencer as obras da carne, que opera no meio da igreja, que opera no meio do povo de Deus. Nós lemos essas coisas, isso aí faz parte das nossas vidas. São atitudes, são comportamentos que vão depender de decisões internas, de como lidar com cada uma dessas situações. Então, cabe a cada um de nós recebermos essas instruções, e não somente receber, mas também colocar em prática. E Deus sabia da dificuldade de tudo isso. Ele sabia de tudo isso, quando Ele nos pede algo difícil. E nós entendemos que a luta, ela é constante. No contexto da passagem, Paulo fala de uma luta constante que temos, que é a luta da carne com o espírito. Ou seja, existe dois seres no nosso interior: a carne e o espírito. E essa batalha, essa luta, ela é constante. E quem vai vencer isso? Nós é que vamos determinar. Aquele comportamento, aquela atitude que nós alimentarmos, é que será vencedora.
Então, se você quer ter uma vida onde o Espírito Santo vai ser o vencedor, vai ser o ditador das regras nas suas ações, nos seus comportamentos, nas suas atitudes, você também tem que desejar que o Espírito Santo seja o vitorioso. Além de desejar, você tem que querer isso. Não basta simplesmente você sentar, ouvir, tudo bem, não é nem o pastor titular, mas tudo bem, estou ouvindo aqui. Não, é o mesmo Deus que operou naquela época do pastor Paulo, é o mesmo Deus que está presente hoje. A mesma preocupação, o mesmo sentimento do mesmo Deus que operava naquela época, é o que está operando aqui hoje. E agora, é esse Deus que deseja que você absorva tudo isso e coloque em prática na sua vida, ao ponto de você vencer também essas obras da carne. Existe um poema em inglês que diz o seguinte: sou um homem e o homem é uma mistura, desde o seu nascimento, pois parte dele vem do céu e parte dele vem da terra. Então, desde a nossa criação existe essa mistura, existe esse contexto. Deus se interessa tanto pelo nosso andar, que a palavra dele está cheia de ensinamento, de admoestações, para nos ensinar, para nos fortalecer diante desse contexto. E você não precisa abrir, mas eu gostaria de ler algumas passagens que é utilizada na Bíblia para exatamente abrir os nossos olhos na importância e de termos essa capacidade, esse interesse e esse desejo de andar na presença do Senhor, de andar com o Espírito Santo. Romanos capítulo 6, versículo 4 diz o seguinte: 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E algumas versões traz uma vida nova, uma vida transformada. Então, o desejo do Pai é que nós andemos nesse caminho que nos leva a ter essas vitórias em nossas vidas, vitórias sobre as obras da carne. Efésios capítulo 4, versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Nós fomos chamados, querido, para andarmos segundo a palavra de Deus, segundo os conceitos bíblicos, segundo os princípios, que Jesus veio e demonstrou para nós. Então nós temos que ter esse desejo de andar segundo essas vontades. No mesmo livro de Efésios, capítulo de número 5, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: portanto, vede prudentemente como andeis. Vede prudentemente como andeis, não como nércios, mas como sábios. Interessante que, não sei se você teve a oportunidade de ver, a Luz Lera, o pastor, teve o cuidado de trazer alguns ensinamentos, parte dessa luta, dessa batalha contra as obras da carne, mas ele mostrou um contexto diferente, usando, por exemplo, a vida de Davi. Eu achei tremendo. E ele citou uma frase de um autor chamado Augusto Cury, que diz o seguinte, essa frase: uma pessoa inteligente, ela se arrepende de seus erros com o seu... Uma pessoa inteligente, ela o quê? Uma pessoa inteligente, ela aprende com seus erros. E uma pessoa sábia, ela aprende com os erros dos outros. Uau, profundo isso. Você não precisa ir lá se matar. Deus já teve essa preocupação. Algumas vezes você conversa com algumas pessoas que não têm um conhecimento da Bíblia e fala assim: mas que isso? Deus quer ensinar coisas boas, fazer com que o povo aprenda coisas boas, mas aí de repente ele coloca essas coisas aqui, esses pecados feios, essas coisas horríveis. Tinha que dar uns exemplos melhores. Mas Deus está preocupado que a sua igreja tenha homens e mulheres sábios, que possam ler, observar isso e não fazer, porque você já foi preparado para isso. Então deseje ser um instrumento de Deus. O livro de 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está,
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, é a atitude de você andar, de você desejar seguir os passos de Jesus, seguir as instruções da palavra de Deus. É uma questão de atitude. E, se eu não me engano, há 2 semanas atrás, eu ministrei uma mensagem em San Ramon, que falava exatamente isso, que tudo depende de um posicionamento nosso. Vai partir disso. A sua mente tem que ser aonde tudo vai começar. Você tem que se posicionar, você tem que se decidir. Amém? Então, em 1 João, também capítulo 2, versículo 6, diz o seguinte: aquele que diz que está nele, amém? E você está nele, né? Porque a sua presença na casa de Deus me fala que você tem compromisso com Ele. Então, aquele que está nele também deve andar como Ele andou. Pastor, mas isso pegou forte. Andar como Jesus andou? O padrão é alto. Você tem que objetivar a lua. Porque se você não atingir a lua, pelo menos você fica entre as estrelas. Nós temos que desejar isso. Não podemos querer a mesmice. Glória a Deus. Nós temos que entender que Ele deseja coisas grandes, coisas maiores para as nossas vidas. E nessa passagem, Paulo nos diz para andarmos em Espírito. E nós sabemos que o Espírito foi aquele, o Paracleto, o Consolador, aquele que foi enviado para representar a pessoa de Jesus na nossa vida, no nosso ser. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo que opera nos dias de hoje. E nessa passagem, Paulo é bem claro. Andamos em Espírito. O que significa andar em Espírito? Significa dar lugar ao Espírito Santo na nossa vida. Ou seja, deixar o Espírito Santo operar. Deixar o Espírito Santo dirigir. Muitas das vezes, o Espírito Santo te dá uma instrução. Olha, eu gostaria que você pegasse esse caminho. Mas você, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento, não, esse caminho não é legal, tem muito sinaleiro, eu vou para aquele outro caminho que ali é rápido. E o Espírito Santo às vezes está te dando uma instrução para te livrar de um acidente, ou para te colocar diante de uma grande bênção. Nós temos que ser sensível e permitir a liderança do Espírito Santo, deixar o Espírito Santo dominar o nosso ser, ou seja, ser sensível à sua presença. Afinal, o Espírito Santo foi dado para nós, primeiro, para nos ensinar, para nos consolar, para nos convencer e nos guiar, nos dirigir pela verdade da vida e pela verdade da sua palavra. Então, andar no Espírito é uma questão de escolha, é uma questão de atitude, é uma disciplina que todos nós deveríamos desejar. E eu gosto muito, quando eu ensino sobre uma igreja que a pessoa tem que frequentar. E eu gosto muito disso porque eu vivo isso. Porque 2 coisas importantes que eu tenho aprendido, que nós temos que observar na vida de uma igreja, para podermos frequentar, congregar nessa igreja. Primeira coisa é verificar se nesta igreja prega a palavra de Deus. E a segunda coisa é verificar se quem prega a palavra de Deus vive a palavra de Deus. Isso é fundamental. E eu estou nessa igreja já há 15 anos. E eu tenho podido dar testemunho de que isso é verdade. A igreja é do Senhor. E todas as vezes que o homem se levanta para se impor ou determinar, Deus faz ele voltar ao primeiro amor. Deus faz ele reconhecer no tempo dele e na hora dele. Amém? E se fizermos isso, ou seja, termos uma boa escolha, permitirmos o Espírito Santo, o apóstolo Paulo nos fala: não cumprireis a concupiscência, ou seja, os desejos da carne. Se eu e você tomarmos uma postura, tomarmos uma atitude em permitir, dar legalidade ao Espírito de Deus, a andar conosco, a estar conosco, a viver em nós, nós não nos renderemos a estas obras da carne. Essa lista vai ficar longe de nossas vidas. Então, o que nós temos que fazer é dobrarmos as nossas mangas e verdadeiramente encararmos essas obras nas nossas carnes. Amém? Nós temos que entender que vai depender de nós.
É possível para nós, os filhos de Deus, vencermos progressivamente, porque é um processo de santificação, vencermos as obras da carne? E como? Glória a Deus que sim. Romanos capítulo 6, versículo 14 diz o seguinte: pois o pecado não terá domínio sobre vós. Vamos repetir todos juntos? Pois o pecado não terá domínio sobre nós. Vamos dizer novamente: pois o pecado sobre nós. Amém. E quando nós verbalizamos essas palavras poderosas, o Espírito Santo opera, e maligno nenhum terá poder sobre a sua vida. Portanto, você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça, porque foi o Senhor Jesus, com a sua entrega naquela cruz, é que nós recebemos toda essa graça. Para isso acontecer, precisamos primeiro entender que precisamos ser ensinados, presta atenção nisso, pelo Espírito Santo de Deus. Uma igreja boa é legal, uma didática bem preparada é legal, mas aquele que verdadeiramente vai nos capacitar, aquele que verdadeiramente vai nos ensinar, é o Espírito Santo de Deus. Como foi falado no início dessa série, o nosso propósito aqui é tirar a máscara, ou seja, examinar as nossas vidas e ver se estamos enquadrados em alguma ou todas características dessa lista, todas as obras da carne, todas essas fraquezas, e pedir a Deus que nos ajude a vencê-las. Então nós temos que ter primeiramente essa humildade. Nós, com nossas próprias condições, com nossas próprias forças, não podemos vencer essas obras. Já está demonstrado aí no mundo para todos ver, grandes líderes, grandes homens e mulheres de Deus, que se acharam que poderiam e que caíram. Não cabe a nós a decidir isso. A palavra de Deus está falando que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ao examinarmos esta lista, veremos que se formos sinceros, estaremos enquadrados, pelo menos, em uma ou em todas dessas obras da carne. A tendência de alguns crentes é pensar que essa lista, essa palavra, essa mensagem não é para você. Mas a verdade, todos nós necessitamos aplicá-la primeiramente para nós. Antes de ter a lista, antes de nós lermos essa lista novamente, eu quero olhar aquela grande admoestação que nós lemos quando nós lemos o versículo. O versículo 21, a parte B diz o seguinte: acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, presta atenção nisso, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Presta atenção nisso. Aquilo que de mais valioso nós temos, aquilo que de mais precioso que Jesus nos deu, que Ele pagou um preço altíssimo, que é a nossa salvação. Se nós não formos obedientes, se nós não formos sensíveis a esse pastor preocupado em capacitar a sua igreja, nós poderemos jogar tudo fora. E nós correremos um grave risco de não estarmos no reino dos céus. Um grupo de alunos dos seminários foram expostos a uma prova. E nessa prova, eles tinham que fazer uma redação, onde eles tinham que falar característica de Deus e do diabo. Muitos já conhecem essa história, muito conhecida, muito popular. E o aluno começou a fazer essa redação, começando a descrever as características de Deus. E ele começou: Deus amoroso, grandioso, bondoso. Ele começou a falar sobre as grandezas de Deus, sobre os sonhos de Deus, sobre as maravilhas de Deus. E começou a descrever tudo aquilo bonito da pessoa de Deus. Aí de repente ele ouviu o sinal: acabou o tempo. E ele não tinha falado nada sobre o diabo. Aí ele escreveu uma frase: não tenho tempo para falar do diabo. Tirou em primeiro lugar. Ganhou. Uma história famosa.
Então eu não quero gastar tempo nessa lista, ok? Mas eu preciso ler, porque como o pastor Paulo falou, você precisa tomar conhecimento das obras da carne, porque você precisa evitá-las em suas vidas. E a lista começa falando, eu vou colocar o versículo novamente para você ter uma noção, mas a lista começa falando sobre o adultério, também conhecido como prostituição, imoralidades sexuais, depende da versão da sua Bíblia. A palavra no grego é moicheia e descreve uma pessoa que tem relacionamento sexual ilícito com alguém que não é a sua esposa. Essa palavra também é usada na Bíblia no sentido espiritual, que ela fala da tristeza do Deus quando a nação de Israel trocou Deus pelos prazeres daquele mundo, através da idolatria ou associação com outros crentes, com o mundo como distrito ou como destino. Em Tiago capítulo 4, versículo 4 diz o seguinte: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Nós temos que escolher, não dá para ter meio termo. A próxima é impureza. A palavra usada é interessante porque pode ser usada para muitas coisas. Por exemplo, impureza para aquele machucado, aquele pus e todo, a impureza daquilo. Fala também que pode ser usada para uma copa de uma árvore que não foi bem podada, está impura. E também dá uma ideia de impureza física e moral. Para estar perante Deus é necessário ser puro. A impureza, portanto, é tudo aquilo que nos separa de Deus. Pastor, eu não sei, essa lista eu vou esquecer. Eu não costumo ler muito a Bíblia, mas eu quero que você saia daqui hoje, que impureza, essa obra da carne, tudo que te separa de Deus, tudo que tenta te afastar da presença de Deus, é impuro perante os olhos de Deus. Lascívia, libertinagem, em algumas versões. A lascívia é o desejo carnal descontrolado, principalmente na área sexual. A lascívia é a escravidão sexual, é a degradação, é o excesso, o mau uso da sexualidade. Nós temos que entender que quando nós nos decidimos a andar com Jesus, quando nós nos determinamos, nos posicionamos a andar em espírito, essas coisas já não encaixam, não cabe. Não tem como ocupar o mesmo lugar. Idolatria é a adoração de deuses feito pelos homens. É o pecado de deixar coisas materiais tomar conta do lugar de Deus nas nossas vidas. Tudo o que toma o lugar de Deus nas nossas vidas é idolatria. Muitas das vezes você está idolatrando muitas outras coisas que você nem imagina. Eu ouvi um testemunho há 2 semanas atrás, quando eu participava de um congresso ali na cidade de Nova York, grande pregador de igrejas enormes, e ele foi advertido pelo Espírito Santo, e ele confessou isso. Ele reparou que ele gastava mais tempo no Facebook, nas páginas sociais, do que na palavra de Deus. E o Espírito Santo levou ele a entender esse princípio, essa verdade. Pastor, mas que é isso? É muito forte, é muito pesado isso. Tudo bem, cada um tem um chamado, cada um tem um ministério. Se Deus falar para você que se você assistir televisão é pecado, para você assistir televisão é pecado. Não quer dizer que para outra pessoa é pecado. Se você tem o costume de navegar nas páginas sociais, mas também deseja aprender o hábito de navegar nas páginas da Bíblia. Amém? Nada errado com o Facebook, mas tudo certo com a palavra do Senhor, amém? Feitiçaria, a palavra no original é farmaqueia, de onde tiramos a nossa palavra farmácia. A palavra originalmente significa uso de drogas. Mais tarde, esse uso de drogas era usado como veneno para fazer mal a outros. Daí a progressão significando feitiçaria, que inclui macumba, candomblé, despacho, galinha preta, vela preta, vermelha, tudo isso embutido. Tudo isso é feitiçaria, entristece o coração do Senhor.
Depois, nós vimos aí na lista inimizades, em algumas versões ódio. A ideia é de uma pessoa hostil com os outros, com o irmão. É exatamente o oposto da virtude cristã. É o oposto àquilo que Deus, que o Espírito espera de nós, de amar o próximo como a nós mesmos. Essa inimizade não é caracterizada na hostilidade da pessoa, mas também em ser agente de inimizade entre os outros. É perigoso, isso entra sorrateiro. Muitas das vezes nós estamos compartilhando esses atributos, essas ações, sem nos preocuparmos em analisar se isso está afetando o irmão, se está afetando a igreja ou se está afetando a nós mesmos. Por isso, a preocupação desse pastor, para que aqueles novos crentes, no caso ali das igrejas da Galácia, para que eles possam ter conhecimento e possam ter vitória em cima disso. Provérbios capítulo 6, versículo 19 diz o seguinte: diz que Deus abomina o que semeia contenda entre os irmãos. Algumas pessoas usam fofoca, mexerico, picuinhas. Deus abomina esse tipo de coisa. Porfias, discórdias, a próxima. Essa palavra tem a ver com a rivalidade e contenção, ou seja, descreve uma atitude de brigão. Nós sabemos que essa atitude de brigão acompanha muitos valentes, né? E quando nós declaramos aqui, nós temos valentes. Eu estava compartilhando hoje uma palavra na sala do altar e estava passando para os irmãos que a preocupação de Deus era nos dizer, nos capacitar como homens e mulheres de Deus, e Ele usa esses adjetivos: você é um valente, você é um vitorioso, você é um vencedor, mas você tem que usar isso contra o inimigo, viu? Contra o irmão, nós temos que ser só paz e amor, amém? Contra o irmão, paz do Senhor, eu te amo em Cristo Jesus, amém? E ciúmes, a próxima, algumas versões, emulações. A palavra no original é zelos. Todos tiramos a nossa palavra, de onde tiramos a nossa palavra zelo. Então, no original zelos e na palavra que nós conhecemos, zelo. Mas ela denota um zelo excessivo. Então, não é aquele zelo só de cuidar, meu amorzinho. Não, é algo excessivo. Um excesso que provoca um ciúme. Vale a pena lembrar, isso é importante, que embora ciúme é uma obra da carne, também pode ser um espírito. Eu não tenho tempo para falar disso, mas lá em Números capítulo 5, do versículo 14 ao versículo 30, fala desse aspecto do ciúme como um espírito. E lá, na época, na lei judaica, né, principalmente os judaizantes lá, eles aplicavam essa lei. Se o esposo desconfiasse ou detectasse que ele estava sendo traído pela sua esposa, ou qualquer coisa anormal, ele tinha autoridade, ele tinha poder de pegar no braço dela, e levar perante o sacerdote e falar assim: ó, eu preciso que o senhor tire a prova aqui. E existia lá todo um ritual, ela tinha que tomar lá algumas coisas, ficar lá algum tempo, e ali ele ia ser detectado se ela era ou não aquilo que ele falava. Então, e se fosse, o espírito era expulso ali e tudo voltava à maravilha. E se não, talvez ela era fulminada ali e já acabava ali o casamento na hora. Glória a Deus que mudou, se nós estamos na graça e não na lei, amém? Ira é o próximo. A palavra significa temperamento descontrolado, ou seja, é quando uma pessoa não consegue controlar as suas emoções e estoura facilmente. Nós tínhamos pessoas assim na igreja do Senhor, né? Mas graças a Deus, essas pessoas foram mudadas, transformadas, decidiram andar na linha. Lembra daquela mãe: meu filho, você tem que andar na linha. É uma concepção de andar no espírito, mas do mundo, né? Andar na linha. Uma semana depois, o rapaz foi atropelado pelo trem, porque estava tentando andar na linha. Mas nós temos que então nós temos que ter cuidado quando ensinamos certos princípios, né? Nós temos que ter cuidado. Então, peleja
Em algumas versões é egoísmo. A ideia por trás dessa palavra é espírito faccioso, ou seja, detona uma pessoa egocêntrica que está sempre brigando pelos seus direitos ou pelo aquilo que ele quer. Então, peleja, aquela pessoa egoísta, né? Então ela acha que ela é o centro das atenções, né? Ela acha que ela é a última bolachinha do pacote e pronto, tudo gira em torno dela. Tudo existe, criança que é assim, porque a criança entende que tudo que existe no mundo é por causa dela, né? Então pessoas egocêntricas, né? Pessoas que têm essa obra operante na sua vida também têm esses lapsos que acontecem. Disserções, literalmente a palavra significa apartar-se, ou seja, a ideia é contrária à união, ou seja, é divisão. Então, essa obra da carne é muito perigosa dentro da igreja. Porque a igreja, quando ela passa a subsistir, é porque foi instituída por Deus, foi ministrada uma visão dada por Deus, e quando essa obra começa a se manifestar no meio da igreja, é perigoso ocasionar uma divisão. Ou seja, quando se tem mais de uma visão, se tem uma divisão na igreja. Então nós temos que ter cuidado com as disserções. E a próxima é heresias, em algumas versões está facções. Heresia é se apartar da verdade, ou seja, é a criação de doutrinas contrárias à palavra de Deus. Então é tudo aquilo que foi criado. Existe uma frase famosa no mundo que nada se cria, tudo se copia. Satanás se apossou dela, né? Ele copia tudo, né? Por anos e anos ele usou as músicas. Aí depois os crentes descobriram que as músicas também serviam para adoração, não é só no céu, é aqui também, glória a Deus, glória a aleluia. Mas da mesma maneira que ele se apossou de música, ele tem que se apossar de muitas coisas no mundo e nas nossas vidas. Nós temos que entender que com a capacidade do Espírito Santo de Deus, nós temos condição de detectar e separar aquilo que é verdade e aquilo que é poderoso para nossas vidas. O próximo, e já estamos quase concluindo, a lista de Schindler foi bem mais longa e você ficou 3 horas no cinema assistindo, né, porque é um filme daquele duplo. Aqui nós só temos aí alguns minutos e nós queremos concluir na hora certa. Então, nós temos aqui inveja. Inveja é o desejo intenso de ter o que é dos outros, ou atitudes que que tenho e que ninguém pode ter. É uma atitude assim, não, eu tenho, mas ninguém pode ter. Não, eu pude, mas ninguém pode. Então, inveja, ela deseja. Então, nós temos que ter essa capacidade, porque você desejar uma coisa do irmão, às vezes não é inveja. Às vezes é um sentimento de você também desejar ser abençoado por Deus. Agora, o que nós não podemos é desejar aquilo que ele tem, em prol de que nós podemos ter e ele não. Então, nós temos que ter cuidado com essa obra da carne. Bebedice, embriaguez. Bebedice é exatamente isso, é estar intoxicado pelo álcool. É quando você atravessa o limite, quando você extravasa. E a palavra do apóstolo Paulo ali no livro de Coríntios, quando ele trata desse assunto, ele é bem criterioso. Se for servir de escândalo, deixa de fazer. Se alguém que está te assistindo é pessoa fraca, no contexto de relacionamento, de comunhão com Deus, não faça. Amém? Nós temos que ter essa sensibilidade. Quando é que você vai ter esse time? É porque é uma linha muito fina. Não se preocupe. Se você permitir o Espírito Santo dar as regras, se você for corajoso ao ponto de permitir o Espírito Santo dirigir a sua vida, você vai ter o tempo certo. Você vai ter a consciência de um momento exato você pode falar, do momento exato você pode parar, do momento exato você pode comportar ou como deve fazer. Amém? Então, permita o Espírito Santo operar sobre a sua vida. Glutonaria, orgia, ou seja, a palavra no original significa no original, descrevia os seguidores do deus Baco. E quando eu li isso, eu estava estudando sobre isso, eu me lembrei ali em Goiânia, perto do setor Marista, tem um restaurante Baco, eu queria sempre entender aquilo. Aí eu falei, uau, está aqui, Baco, que era o deus do vinho, aleluia, deus do vinho. Daí vem a nossa palavra bacanal, né? Que é um festim licencioso, ou seja, uma festa da carne essa, gente. Então,
cultura inútil, né? Baco, essas coisas, Deus do vinho, mas tudo bem, né? E por último, na lista, se conclui com coisas semelhantes a essas, que nós vimos que são os outros tipos de pecado. Eu não sei se o Felipe conseguiu preparar, ok? Ele disse que está preparado. Eu gostaria de convidar a igreja agora, é apenas 4 minutinhos, para você assistir um vídeo. Este vídeo foi produzido por uma igreja ali no Brasil, ela está ali entre São Paulo e Rio de Janeiro, é uma igreja do pastor Carlitos Paes. Hoje a igreja dele está com 8.000 membros, ele tem hoje a responsabilidade de passar para o Brasil a visão de Rick Warren, né? Então, e ele esteve conosco ali em Nova York, e ele apresentou esse vídeo, porque ele falou assim, ele chamou o pessoal de vídeo, e falou assim, eu quero que seja produzido um vídeo, mas seja um vídeo realístico. Não adianta eu ficar falando que é importante andar no Espírito, é importante você ter o Espírito, mas eu quero que a minha igreja veja isso em ação. Como que eu vou ensinar isso para o meu povo? E a equipe se virou, trabalhou e fizeram esse vídeo. Hoje é um vídeo que está aí com milhares e milhões de views na internet, de likes na internet, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Provavelmente alguém já viu esse vídeo, mas ele mostra essa importância, porque podemos, se não cuidarmos, permitir que a nossa carne nos leve a ter essas obras. Presta atenção nisso. Se não houver uma preocupação, se eu e você não tivermos um cuidado especial, é possível que nós possamos permitir essas obras da carne ser uma realidade nas nossas vidas. Então, para podermos vencer estas fraquezas, só temos uma solução. Presta atenção, não é 2, não é 3, não é 4, só temos uma solução: andar em espírito. Não podemos nem pensar em fazer outra coisa. O que é andar em espírito? É andar com Jesus. Jesus disse que estaria conosco todos os tempos, até os confins dos dias, confins dos tempos. Então você tem que acreditar que Ele está com você. Até mesmo lá no shower, tomando banho, Ele está do seu ladinho. Até mesmo lá no banheiro, naquele momento que você está batendo um papo com o joelho, Ele está do seu ladinho. Você tem que entender que tem que haver essa preocupação de não envergonhar o Senhor Jesus. Porque muitas vezes as pessoas acham que entra ali naquele gabinete, fecha a porta e acabou tudo, só está você. Não! Jesus está do seu lado, amém? Então vamos olhar esse vídeo, e depois desse vídeo a gente vai concluir esse culto. E eu quero dar uma oportunidade de você hoje se render ao Senhor Jesus, nessas questões de estar vencendo as obras da carne. Felipe, por favor. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus. The proudest nations of the earth have come and gone, but Jesus, the name lives on. When I'm awakened by a terrifying dream, desperation reaches out and clutches me. When I'm so afraid that I don't even know how to pray, I simply speak it and I feel it, and it chases
Você pode vencer essas fraquezas, amém? Amém. Porque Ele está do seu lado. E a palavra de Deus fala que maior, mais poderoso é aquele que está com você. Mas nós não podemos nos esquecer que precisamos, primeiramente, dar lugar ao Espírito Santo em nossas vidas. Deixar o Espírito dominar. Não é só metade, não. Dominar, fazer tudo, te dirigir em tudo. E sermos sensíveis à sua presença. E Ele está presente aqui neste lugar, amém? Todas as vezes que eu vejo esse vídeo, eu fico comovido porque quantas e quantas vezes eu deixei de perceber a presença do Senhor Jesus do meu lado. Eu sei que você também pensou dessa maneira. Às vezes ficou até com vergonha agora, né? Vamos ficar de pé neste momento? Eu gostaria de convidar a você a ter uma postura diferente depois dessa manhã, depois desse dia. Na sala do altar, uma mulher de oração veio à minha direção hoje pela manhã e falou assim que o culto de hoje seria um marco. Aí eu cheguei aqui, não achei marco nenhum, estaca nenhuma, mas eu sinto que Deus está fazendo algo novo no seu coração. Né? Com esse entendimento e com essa determinação, você jamais vai ser o mesmo. Depois de entender que você não é mais você quem vive, é Jesus que vive em você, você tem que entender alguns conceitos importantes para nós. Primeiro, como fazer isso na minha vida? Nós temos que ter aceitado Jesus como nosso Senhor e Salvador. Se você que está me ouvindo aqui hoje ainda não teve uma oportunidade de receber, de convidar esse Jesus para estar do seu lado, hoje você vai ter essa oportunidade, amém? Eu e os outros pastores vamos estar aqui à frente logo após o culto. Procure um de nós, a mim, pastor Max, pastor Milson, pastor Márcio, e venha falar conosco. Eu quero ter esse Jesus do meu lado. A partir de hoje eu quero andar com esse Jesus. Mas se você já tem esse Jesus do seu lado, se você já tem esse entendimento, eu quero que você hoje se entregue a Ele, com o propósito de você se fortalecer no seu espírito, através de atitudes simples, de uma simples rendição na presença de Deus, através de oração, através de jejum, através de ler a Tua palavra, ouvir a Tua palavra. Mas é importante que você saia daqui hoje
determinado, disposto a fazer algo diferente na sua vida, amém? E ser cheio do Espírito Santo. Para você ser cheio do Espírito Santo, é necessário você abrir a sua mente, abrir os seus braços e permitir Ele. Muitas vezes Ele está batendo a porta do seu coração. Muitas vezes Ele está do seu lado, fazendo até piruleta para chamar a sua atenção, e você está ignorando a presença dEle. Abra, declara através dos seus lábios: Senhor, Espírito Santo de Deus, eu dou legalidade a Ti para dirigir, para controlar, para tomar conta da minha vida. Eu preciso da sua ajuda. Eu sei que eu sou capaz de fazer muitas das coisas, mas vencer as obras da carne é só através do Teu poder. Igreja, nós temos que reconhecer essas fraquezas em nossas vidas. Eu vou abrir esse altar e ninguém vai impor a mão sobre você, mas é um altar de entrega, é um altar de você falar assim: Senhor, eu quero isso que Tu tens para a minha vida. Senhor, eu desejo andar com Você, não somente aqui dentro dessa igreja, mas em todos os lugares aonde eu estiver. Senhor, eu quero crescer no conhecimento da Tua palavra, no relacionamento contigo. Eu quero sentir a Tua presença em todos os lugares que eu estiver. E mais do que isso, eu quero ser fortalecido, para que quando eu estiver, seja lá onde for, eu tenha temor e coragem para reconhecer a minha fraqueza e permitir o Senhor operar na minha vida. Vamos tirar as máscaras, igreja. Vamos vir para esse altar. É um altar de entrega, é um altar onde você vai falar: Senhor, toma na minha mão e me leve para andar com você. Amém? Antes de convidar você a vir ao altar, eu preciso orar. Feche seus olhos. Pai querido, glorioso Deus, eu quero declarar agora o Teu poder soberano sobre a Tua igreja. Essa igreja pertence a Ti. Essa igreja pertence ao Teu reino. Somente Tu tens domínio e controle sobre este povo. As nossas vidas pertencem a Ti. Entregamos elas a Ti neste momento, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Venha para esse altar neste momento. É 2 minutinhos que eu quero que você gaste na presença do Senhor. Ajoelhe.